O Grande Circo, para entender as acrobacias da imprensa, Guilherme Fiuza. Este não é um audiobook ou narração do livro. É uma análise literária e que me reserva a liberdade de fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Nem também reproduz as opiniões do autor ou seus pontos de vista. O dia dessa gravação é o segundo da semana dedicada à celebração de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, a padroeira do país. Trata-se da Virgem Santa Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, e tem esse nome de Aparecida devido ao milagre de sua aparição em outubro de 1717 no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, onde a imagem foi resgatada do rio por 3 pescadores, e houve então uma multiplicação de peixes a esses 3 pescadores. No lugar foi erguida uma capela em 1745, e mais tarde a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, aonde se formou a cidade de Aparecida. A imagem já foi visitada até por Dom Pedro, em agosto de 1822, quando ele estava na cruzada que culminou na proclamação da República. E a imagem estava exposta na capela, além de papas que também visitaram-na. Muitos milagres ali ocorreram. Por exemplo, um escravo chamado Zacarias, que ao rezar na capela, diante da imagem no período da escravidão, as correntes que lhe prendiam se soltaram. Também a princesa Isabel, em 1868, foi a Aparecida e rezou para que conseguisse ter filhos, já que ela estava casada há 4 anos e não conseguia engravidar. Depois disso, ela concebeu 2 filhos e em 1888 ela retornou para agradecer a santa. E levou um manto azul e uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubins como presente e homenagem. Daí, um representante do Papa a coroou oficialmente Rainha do Brasil. E finalmente, por decreto do Papa Pio XI, em 1930, Nossa Senhora foi proclamada padroeira do Brasil. Assim então, clamamos: Imaculada Virgem Mãe de Deus, rogai por nós. Imaculada Virgem Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O autor Guilherme Fiuza é carioca, jornalista e roteirista premiado. É, a meu ver, uma das mentes pensantes mais brilhantes e lúcidas da atualidade do nosso país. Seus livros são uma mistura agradável e inteligente de crítica social, crítica política, filosofia e psicologia. A forma de sua escrita revela a imensa capacidade intelectual do autor. E se dedicasse à vida acadêmica, ele seria facilmente um dos maiores eruditos e intelectuais de todos os tempos do país. Mas, sem dúvida, Fiuza é o escritor mais inteligente que o Brasil produziu nos últimos 30 anos, pelo menos, depois, claro, do mestre Olavo de Carvalho. Neste livro, Fiuza reflete sobre a grande mídia, sobre seu papel fundamental no emborrecimento das massas e na prisão coletiva que também encarcera a mente dos brasileiros. E ele faz isso com seu jeito peculiar de dizer verdades profundas e sérias, sob um fundo irônico e bem-humorado. O livro é, ao mesmo tempo, denúncia séria, incentivo à tomada de novas posturas e um entretenimento divertido e relaxante, por que não? E a genialidade do autor se demonstra logo e desde o início, quando na introdução ele satiriza o papel autoassumido pela imprensa de encobrir com uma capa de normalidade, ou de evolução até, os devaneios morais e intelectuais da nossa atual sociedade. Isso é, toda perversão, corrupção econômica, política e moral recebe da grande mídia um verniz de maquiagem para que essas deturpações não apareçam ao público com sua face real, mas ao invés chegue com um viés interpretativo benevolente, onde os maus são retratados como bonzinhos, o feio é exaltado e chamado de belíssimo, e aquilo que é errado é difundido como coisa mais digna e correta do mundo. E Fiuza ironiza dizendo: quem poderia criar uma embalagem eficiente para a nova civilização? Quem poderia embalar também os instintos mais baixos numa bela capa de civilidade? A grande mídia é a resposta, segundo ele. Os jornalistas, para ser preciso, se portam esses como missionários da verdade, mas não passam de transformistas morais, invertendo a informação e distribuindo malandragem em embalagem de ciência, picaretagem com o rótulo de virtude, como dito por ele mesmo. É a arte de mentir sem perder o charme. E a sátira continua no decorrer do capítulo, quando Fiuza acusa a imprensa de ser muito corajosa, pois afinal, a coragem de tentar esconder numa manchete o que o mundo inteiro já viu é para poucos. E o autor reflete nisso ao expor as manchetes dos principais veículos de comunicação ao noticiarem o ocorrido ao então candidato a presidente nos Estados Unidos, Donald Trump, em 13 de julho de 2024, em plena corrida eleitoral americana. Trump
havia sido alvejado por um tiro que o acertou de raspão em uma das orelhas. E a grande mídia tentou dar a notícia ao mesmo tempo que tentava distorcê-la para que o público não soubesse da verdade dos fatos. O jornal O Globo, escreve Guilherme Fiuza, noticiou: Trump cai do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. O caso tinha sido uma clara tentativa de assassinato, tudo filmado e mostrado ao vivo para milhares de pessoas. Mas a imprensa no Brasil tentava a todo custo esconder a informação verdadeira para vender suas próprias narrativas distorcidas e manipular o povo. O G1 publicou: comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros. Igualmente, a Folha de São Paulo e Carta Capital noticiaram que o comício de Trump tinha sido interrompido com sons de tiro, sem dar a informação completa de que os tiros eram dessa tentativa de assassinar o então candidato a presidente, que inclusive tinha sido baleado de raspão na cabeça e orelha. E o autor, por isso, inclui essas fontes jornalísticas, o Globo, Folha de São Paulo e G1, como fortes candidatas ao prêmio Pinóquio de jornalismo investigativo. Mas as acrobacias da mídia para esconder a verdade não para por aí. O portal de notícias UOL publicou a manchete: barulho interrompe comício de Trump. Ex-presidente aparece sangrando. E o comentário do autor é de que essa informação não se parece em nada com cobertura jornalística, e sim com drama shakespeariano teatral. A notícia, em lugar de dar clareza aos fatos, ela faz o inverso, coloca uma aura de mistério e dúvidas que o leitor nem identifica ao final de quem ele deve desconfiar. Do Trump? De ter forjado o acontecimento? Dos apoiadores de Trump para gerar engajamento e uma narrativa favorável à campanha eleitoral? Ou terá sido um lobo solitário, inflamados pelos próprios discursos de ódio da extrema-direita? Enfim, não se sabe qual a intenção da manchete do UOL. O que se vê é que houve a intenção deliberada de noticiar a mentira e ocultar a verdade. E no mesmo caminho de desinformação, a Jovem Pan News disse: Donald Trump sofre ferimento na orelha em comício na Pensilvânia. Se quisessem dizer a verdade, infere o autor, usariam os termos tiro, sangue, atentado, palavras que remetessem à violência do ato cometido. Mas utilizar essa linguagem relativa, dúbia e enigmática é um claro esforço para apagar a realidade e criar uma ficção jornalística. Mas não bastasse todo o ridículo, a CNN quis também participar da festa dos fingidos, e sua contribuição foi noticiar em matéria de primeira página: discurso de Trump é interrompido pelo serviço secreto. A chamada não apenas era uma mentira, como ainda dava à vítima um ar de suspeição. Parece que quem estava encrencado com o serviço secreto era o Trump, não o criminoso que tentou assassiná-lo. Ademais, o comício não foi interrompido pelo serviço secreto, mas pelo assassino ou pelos tiros que ele deu em um ex-presidente. Inegavelmente é um ato proposital de estupidez associada à maldade e ideologia. E o motivo para tudo isso, vai refletir o autor, é porque a mídia fez e continua a fazer de Donald Trump o inimigo número 1 da humanidade. Todas as culpas do mundo devem ser atribuídas a ele. Ele precisa ser transformado no vilão perfeito, aquele que serve de bode expiatório para absolutamente tudo. Seu gato se assustou e subiu no telhado? Aproveite para dizer que ele se assustou com Trump. Qualquer coisa que lhe ocorrer de ruim, diga que foi Trump, e você terá aplausos, admiração e liberdade para continuar se expressando. Mas o contrário disso, você será rotulado de extremista e antidemocrático, um propagador do ódio. E em outra reflexão, Fiuza vai dizer, em tom de nostalgia até, que antigamente o código moral da imprensa era rígido e restrito. Ou era uma coisa ou era outra. Mas no jornalismo moderno, tudo é relativo. E a própria realidade é moldada conforme o viés que a mídia quer que prevaleça. E foi assim que os mesmos noticiários que celebraram Nicolás Maduro, amigo de Lula, dizendo que na Venezuela estava tudo bem, viraram a casaca assim que virou escândalo internacional a recusa do ditador em reconhecer a derrota eleitoral em julho de 2024. Não que a imprensa vermelha queria ficar contra ele, mas como o caso todo foi tão flagrante que até governos de esquerda, como Gabriel Boric do Chile, se posicionaram contra Nicolás. Aí não restou outra alternativa para a imprensa a não ser empurrar Maduro para a extrema-direita e dizer que ele era um bolsonarista desde criancinha. Ligá-lo a Bolsonaro era a tática perfeita que acharam os jornalistas acrobatas que amam distrair o respeitável público com seus truques e malabares. A revista Veja, em seu formato digital, foi às pressas mentir na mídia. Na Venezuela, Maduro imita Bolsonaro
e adota a estratégia do voto impresso. O Poder 360 escreveu: Nicolás Maduro é de direita. E Guga Chakra, o Guguinha, veio a dizer sem o menor constrangimento que Maduro nunca houvera sido de esquerda, que o regime dele era algo de viés militar e de aspecto conservador. Que na teoria política quer dizer de tendência à direita. Mas por fim, o amor venceu na Venezuela. Nicolás Maduro escondeu as atas eleitorais para não divulgar que tinha perdido as eleições, reprimiu os protestos com 2.000 prisões, centenas de feridos e dezenas de mortos, e então o candidato vencedor no pleito, Edmundo González, teve de se exilar na Espanha para não ser assassinado. E enquanto tudo isso acontecia, Lula emitiu uma nota oficial dizendo: o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. E ao falar de narrativa anti-estatal, Fiuza relembra os fatos das enchentes do Rio Grande do Sul. E entre postagem nas redes sociais dos ministros atabalhoados de Lula e as manchetes não menos estúpidas dos órgãos de imprensa, a verdade ia sendo pisoteada e o oportunismo e a mentira deixada a tomar conta de tudo. A ministra Aniele Franco aproveitou a enchente para dizer que os desabrigados e desesperados da tragédia deviam votar em representantes da esquerda para não acontecer mais aquele tipo de desastre. Na oportunidade, ela defendeu ainda que as ajudas humanitárias do governo deveriam primeiro ir para ciganos e quilombolas, porque eles representavam a minoria social nas regiões afetadas pelas chuvas. Em outra iniciativa grotesca, o secretário da Política Agrícola de Lula providenciou um leilão para a compra de arroz, anunciando que a enchente em Rio Grande do Sul afetaria a produção do arroz no país. Mas logo o escândalo veio à tona. A coisa toda era só um esquema para desviar verbas públicas e o secretário então perdeu o cargo. Mas o destaque foi para a BBC Brasil. Esse noticiário fez a contundente revelação que o maior problema dos gaúchos não era a enchente ou perderem seus bens, casas, familiares mortos na tragédia. O verdadeiro problema era a ecoansiedade, um sentimento de angústia decorrente do aquecimento global e eventos extremos do clima. E para não perder a chance de demonstrar sua habilidade circense para canalice, a Folha de São Paulo anunciou também sua descoberta científica. Ela tinha inventado luto ambiental, um tipo de desespero, de raiva e sensação de fracasso que atinge os indivíduos pela falta de ações de proteção ao meio ambiente. Mas fora a pura cafajestice, a cara de pau também acha espaço quando o tema é economia. Em plena campanha eleitoral de 2022, os principais economistas do país, Armínio Fraga, Pedro Malan, Helena Landau e outros, declararam apoio a Lula. O cara que vive discursando contra o capitalismo, que é a base econômica do Ocidente. Veja só. Mas pior que isso foi o fato irônico de que esses personagens de renome no mercado econômico tinham sido autores e executores do Plano Real anos atrás. E justamente o PT de Lula tinha feito de tudo para embarrear a efetivação daquele plano econômico. Ai, ai, como diz Fiuza, a arte de defender o indefensável é a razão de viver desse povo. E qual é o lado da mídia em tudo isso, então? Bom, vou deixar as próprias manchetes publicadas por elas dizer. A inflação deste ano é uma boa notícia. Publicou o Globo em dezembro de 2023. A culpa é do agronegócio. Saiu na Folha de São Paulo. Nossos ancestrais não faziam 3 refeições por dia. Então, por que nós fazemos? Falou de novo o Globo para justificar a galopante inflação no governo Lula naquele ano. E à medida que a hiperinflação ia corroendo o poder de compra da moeda brasileira, os preços dos alimentos básicos subiam vertiginosamente. Café, ovos, carne e até o bom e velho pãozinho francês. Tudo subia de preço e se afastavam da capacidade de compra do trabalhador. Mas, como era de se esperar, a velha mídia fazia piruetas e tirava da cartola uma nova mágica linguística. Cada vez que as pesquisas mostravam mais uma elevação dos preços e rejeição popular ao governo, a mídia publicava alguma ilusão para ludibriar o povo. Em fevereiro de 2025, o Globo noticiou: calorão estressa galinhas e ajuda na disparada do preço. Ou seja, a subida descontrolada da inflação não era o que estava causando o aumento dos preços, era o calorão. E em entrevista no Financial Times, o ministro Haddad explicou que a culpa pela inflação era de Campos Neto, presidente do Banco Central,
que, mancomunado com a Faria Lima, tentavam sabotar o Brasil economicamente, por pura inveja e picuinha, porque o governo Lula havia dado certo. Ai, ai. E essa era a narrativa oficial que Lula tinha dado ordens para suas marionetes dizerem. Gleisi Hoffmann, a puxa-saco número 1, disse ao Metrópolis que Campos Neto estava cometendo um crime contra o país quando a superinflação jogava o dólar a R$6. O próprio Lula acusou na entrevista que deu ao G1 o representante do Banco Central de estar armando marapuca para o país. A Folha de São Paulo, uma das mais experientes ilusionistas do grande circo da mídia, disparou seu feitiço linguístico dizendo: o capitalismo desumano é o que tem de mais triste na nação de especuladores. Tradução: o Wall Street e a Faria Lima eram os culpados, pois representavam a maior praga que o mundo já viu, o capitalismo. Ou ainda pior, o capitalismo estadunidense. Mas, como nem essa magia deu certo, Lula pediu que a Polícia Federal investigasse a causa da hiperinflação. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém teve a ideia de enfrentar a taxa de câmbio à mão armada. E em ofício, a Advocacia Geral da União requisitou a investigação de postagens nas redes sociais. Segundo o governo, citando matéria da Globo News, publicações da direita, memes na internet na verdade, estariam forçando a alta do dólar. E o clamor da esquerda depois disso passaria a ser, é claro, pedir por regulamentação das redes sociais. Isto é, censurar perfis de direita alegando combate às fake news. Mas, para azar da narrativa, Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central em lugar de Campos Neto e jogou água no chope dos petistas. Ele disse que a alta do dólar não era causada por ataque especulativo. Isso foi publicado no Metrópolis, e como ele tinha sido indicado pelo próprio Lula, a esquerda não podia atacá-lo nem culpá-lo como fazia o seu antecessor, Campos Neto. O jeito, então, foi esquecer esse assunto de inflação e se concentrar em outra coisa. E a Times providenciou isso, e logo virou a chave para as mudanças climáticas, classificando Fernando Haddad, o ministro da Fazenda de Lula, de uma das 100 pessoas mais defensoras do clima no mundo. Só esqueceram de lembrar ao povo o que ele fez de concreto em toda a sua vida para a preservação da fauna e da flora mundial. Mas, como o show não pode parar, a Globo News, Poder 360, Metrópole, G1, o Globo, Portal 247, Rede Globo, Folha de São Paulo, Globo News, Times, Washington Post, CNN e muitas outras mídias de notícias seguem ainda hoje empenhadas em mentir e apresentar um show circense chamado de jornalismo. E contra esse tipo de jornalismo e em defesa da verdade, Fiuza enfatiza que são esses jornalistas e essa imprensa que são verdadeiramente quem tentam corroer e destruir a democracia. Nas palavras do extraordinariamente inteligente autor, ele diz que o jornalismo atual usa a liberdade de imprensa para mentir com ar de intelectual, esconde os escândalos de quem os protege e acusa seus opositores de fascista, causando ou fomentando a violência, mas chamando de justiça. Enfim, causando tudo aquilo que eles acusam os outros de fazerem. Mas tudo em nome da democracia imaginária. A imprensa circense, continua Fiuza, rotula todos de quem ela não gosta de admirador de Hitler, extremista, fascista, golpista, disseminador de discurso de ódio. E foi assim que o mágico tirou da cartola um truque linguístico e deu para a Folha de São Paulo. Eleitores nos Estados Unidos farão escolha existencial entre fascismo e democracia, assinou a nota Lúcia Guimarães, se referindo às eleições nos Estados Unidos entre Trump e Kamala Harris. A The Economist disse algo parecido. E Lula, para provar que também é um bom comediante e sabe também fazer cambalhotas quando está no palco, disse à Folha de São Paulo, também comentando as eleições norte-americanas, que a vitória de Donald Trump seria nazismo com outra cara. E ainda no contexto do apocalipse, quero dizer, da eleição de Trump, os truques da mídia eram de dar inveja até a David Copperfield. A mesma imprensa que apoiava Joe Biden dizia que ele estava bem de saúde mental e que sua idade não significava nada. Essa mesma imprensa passou a criticar Trump e dizer que ele era muito velho para o cargo e que sua saúde mental devia estar comprometida. Tão assim quando Biden desistiu de concorrer e Kamala Harris se tornou a candidata. Se for eleito, Donald Trump será a pessoa mais velha a ganhar a presidência.
Ele não está compartilhando detalhes sobre o seu bem-estar físico e mental, noticiou a Associated Press. A Folha de São Paulo, essa que não perde uma oportunidade de tirar algo da sua cartola, também publicou logo que Kamala Harris assumiu o lugar de Biden nas disputas eleitorais. Kamala vai vencer por margem sólida, porque americanos vivem melhor hoje. E na véspera da eleição, a CNN também publicou que Kamala tinha 51% das intenções de voto e Trump apenas 47%. Mas era até um percentual humilde se comparado às pesquisas veiculadas da mesma imprensa americana em 2016, que davam até 90% para Hillary Clinton e menos de 10% para Donald Trump. Mas, como esperado pelos conservadores e Partido Republicano, para a tristeza dos esquerdistas e desespero da mídia extremista, Trump venceu Kamala em 2024 no colégio eleitoral e no voto popular com mais de 5 milhões de diferença. Os republicanos ainda conquistaram maioria na Câmara e no Senado, e ao contrário do que previram os órgãos de imprensa, o apocalipse não aconteceu e o mundo não acabou. Mas apesar do UOL no que previra a coluna de Josias de Souza em novembro de 2024, os Estados Unidos optaram pelo inferno e forçaram o mundo a conviver com o diabo, disse ele. Mesmo com esse tipo de anúncio, como a trombeta do apocalipse dando início ao fim do mundo, nenhuma catástrofe de fato ocorreu, a não ser na própria mente criativa dos jornalistas. Que justiça seja feita, sofreram realmente uma catástrofe. A morte definitiva do último resquício de normalidade cerebral que ainda havia na cabeça dos artistas do jornalismo. Ai, ai, segura essa. E como peritos em malabarismo, aqueles que, no circo, equilibram objetos sem deixar cair, os jornalistas do circo imprensa também equilibram verdade e mentira na ponta da língua afiada deles, escolhendo quando vão deixar uma ou outra aparecer para o público ou se partir no chão. E como especialista nisso, a The Economist, o palhaço de imprensa mais hilário do mundo, publicou que o medo de todo mundo era que as faculdades mentais de Donald Trump o fizessem radical e desenfreado, já que ele agora era o presidente mais velho da América. O portal G1 também fez sua palhaçada e publicou: os eleitores de Trump, temem um futuro sombrio para os Estados Unidos por causa da sua vitória. Ela só não explicou como os eleitores de Trump pensavam isso e ao mesmo tempo votaram nele. Isso num país onde o voto nem sequer é obrigatório. Curioso isso, né? Os eleitores de Trump temem um futuro sombrio, mas ainda assim votaram em Trump. É muito malabarismo nas palavras. Já Sandra Corren, também do G1, ela escreveu em sua coluna que Trump pretendia governar sem controle da sua própria autoridade. Mas também ela não quis explicar o que isso significa, já que é complicado a gente imaginar como alguém consegue a proeza de exercer autoridade e não ter o controle dessa mesma autoridade que ele exerce. Se ele não tem controle, então ele não tem autoridade, pois autoridade implica em controle, em dominar, ter aquilo nas mãos. Ai, ai. Chris Fibe, colunista do UOL, não ficou para trás. Ela escreveu que a vitória de Trump prejudica as mulheres em todo o mundo. E então ela endossou um movimento de mulheres feministas contra Donald Trump, entoando o mantra 4B. Ou seja, mulheres sem sexo, sem filhos, sem casamento e sem encontro com homens. Seria um tipo de greve das mulheres em protesto à vitória de Trump nas eleições. E tudo isso no momento onde uma ministra de Lula acusava um ministro homem do governo Lula de tê-la assediado e molestado repetidamente. Mas a esquerda, defensora das mulheres, não quis acompanhar esse caso. E não houve nenhuma campanha midiática para proteger a mulher violentada e condenar o macho escroto, malvadão. E isso porque o monstro não fazia parte dos eleitores de Bolsonaro, ou nem era cristão, conservador, qualquer coisa assim. Que a mídia pudesse, então, empurrá-lo para a narrativa de extrema-direita, extremista, etc, etc. E pela vida fora a ideia é essa: levar o circo itinerante da mídia a apresentar o espetáculo da mentira por todos os cantos do mundo, até para lá de onde o vento faz a curva. Até que as velhas e emboloradas propostas marxistas, socialistas, comunistas e autoritárias ressoem nas mentes e corações das pessoas e os fantasmas de Pol Pot, Mao Tse Tung, Fidel Castro, Lenin, Stalin ou sei lá mais quem ganhem vida de novo sob novos nomes: Lula, Macron, Kamala Harris ou qualquer mestre de pista desses. E para isso o jornalismo no Brasil e no mundo faz em suas matérias, colunas, postagens e publicações a cartola mágica de onde sai todo tipo de ilusão, de truques, disfarces possíveis para ludibriar, manipular e sabotar todos os que ainda assistem ao seu show.
E se no show real do circo tradicional, o mestre de cerimônia, ou mestre de pista, como também chama, saúda as pessoas com um respeitável público, no circo fajuto, o grande circo da imprensa, a saudação é enganado público. E tudo que vem depois são frases de efeito, feitiços linguísticos e mentiras deslavadas para aprisionar os indivíduos na demoníaca fantasia esquerdista. Ai, ai. E assim está escrito: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Apocalipse 22, 11. E assim encerra a análise da obra O Grande Circo, para entender as acrobacias da imprensa, de Guilherme Fiuza.